Boa noite. Hoje a nossa live é sobre a intuição no caminho do autoconhecimento, no caminho do seu propósito divino. E hoje a gente vai ter como convidada especial a querida Gabi Nunes, para a gente bater um bate-papo bem legal sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual, facilito cursos de várias ferramentas energéticas. Boa noite, Aline, boa noite, mami. E a gente vai agora esperar um pouquinho para o pessoal chegar, esperar a Gabi chegar. Quem estiver assistindo a gravação pode passar um pouquinho o vídeo, tá? E a gente vai esperar um pouquinho aqui a galera chegar. Boa noite, bem-vindas mais uma vez ao nosso encontro de terça para a gente falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento. Boa noite, tia. Vamos esperar um pouquinho a Gabi chegar para a gente começar. Deixa eu colocar aqui. A Gabi chegou. Vamos lá. Já vai entrar aí. Ei, cheguei! Bem-vinda! Gratidão, Ju! Com aquele friozinho na barriga gostoso, né? Como sempre, né? Muito E bom. combinamos já de preto. Combinamos. Eu disse assim, queria ver uma outra coisa. Eu tenho vestido preto ultimamente, mas foi o que ficou melhor. A gente deu match, tá vendo? Oh, estamos sintonizadas. Um match intuitivo no close. Uhum. Eu vim de trança Tá hoje. linda, eu ia dizer agorinha, tá tão linda de trança, adorei. Adorei. Então, eu queria que tu se apresentasse rapidinho, enquanto a galera vai chegando. Eu já dei a temática da live hoje, né, que a gente vai falar sobre intuição e autoconhecimento. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente começar. Ai, é muito gostoso falar sobre intuição. E é muito prazeroso fazer isso com você, que é minha mestra, minha amiga. Né? Eu não poderia começar a me apresentar sem antes trazer toda essa minha gratidão, minha felicidade de estar aqui contigo. Eu sou Gabi, né? Hoje um pouco mais conhecida como Gabi Nunes Tarô, ousada. Eu trabalho com tarô, astrologia, com as terapias energéticas, e eu sinto que o meu processo, a gente vai falar mais sobre isso, mas o meu processo de despertar, o meu processo também em relação ao meu propósito de alma, ele me trouxe aqui para esse lugar, para esse olhar para a intuição, e eu estou muito grata, até me arrepiando todinha aqui de estar aqui, para a gente compartilhar e falar desse GPS poderoso. Então, boa noite a quem está chegando, gratidão pela presença. Então, vamos começar, né? Vamos Eu vou embora. começar um pouquinho falando sobre o que é a intuição, e aí depois eu passo a palavra para você falar aí sobre a sua perspectiva da intuição, como é que é na tua vida, como é que você usa no teu processo de autoconhecimento, tá? Eu vou falar assim um pouquinho de algumas, dar uma pincelada Sim. sobre o que a ciência traz, sobre intuição, para a gente começar, né? Então, assim, intuição que é, né? Intuição a gente fala muito a voz interior, né? Aquela voz do coração. Em várias tradições, né? Culturas religiosas, espiritualistas, os xamãs, né? A cultura indígena, todos eles trazem essa, esse ensinamento dessa conexão com o nosso coração, né? Com esse espaço sagrado, com essa inteligência que há no nosso coração. Por isso que a gente diz a voz do coração, né? Então, a intuição é aquele feeling, né? Aquela sensação de saber algo sem nem entender o porquê, né? Muitas vezes a gente tem aquela intuição, traz uma resposta, um caminho, uma decisão, que muitas vezes a gente nem entende, né? Mentalmente, racionalmente, mas que é um saber que a gente sente que é verdadeiro.
né? É como aquela frase diz, né? Que o coração tem razões que a razão desconhece, né? Então, falando um pouquinho da ciência, né? Como é que a ciência aborda a questão da intuição? A intuição para a ciência é como se fosse um processo, resultado de um processo de vários conhecimentos, de várias informações que a gente vai assimilando ao longo da nossa existência, né? Ao longo da nossa experiência também, porque os estudos mostram, né, que cerca de 95% das informações que a gente assimila através dos nossos sentidos são assimiladas de forma inconsciente. Então, todo esse conjunto de É um informações, de peso, dados, né? né, de percepções, estão lá guardados dentro da gente. E aí, quando a gente tem uma necessidade de uma ideia nova, de uma decisão, aí para as neurociências, né, para os estudos, as pesquisas da psicologia, é como se esses dados eles são processados de uma forma não consciente e aí vem aquele estalo, né, aquela ideia nova, aquela sensação, eita, é isso, né? Então, para essa parte, né, da ciência, a intuição seria esse conjunto de informações que já tem na gente e através da nossa própria experiência de vida também. Então, quanto mais a gente tem experiência com relação, por exemplo, a um trabalho, algo que a gente faz, mais fácil fica a gente intuir, mais fácil a gente pode ter uma intuição criativa, uma solução diferente, uma ideia nova, né? Mas essa parte da ciência, ela vai até certo ponto, porque ela pressupõe que algo já existe, né? Que a intuição é resultado de algo que já existe dentro da gente. Sim. Mas como é que eles interpretariam quando a gente tem uma intuição de algo que não aconteceu, que vai acontecer no futuro, ou de algo totalmente inesperado, né? De uma solução totalmente inovadora que a gente não teria como ter na nossa bagagem, né, interna aquela ideia, né? Então a ciência ela não consegue ainda chegar nesse fator, neste lugar. E aí falam que são situações anômalas, né? Existe um caminho da psicologia, que é a psicologia anomalística, que estuda esses fenômenos que são fora da caixa, digamos assim, né? Fora do comum. E aí, só que a gente tem uma outra linha de pesquisa científica que está sendo feita através do Instituto HeartMath, né, que é um instituto americano, eu acho, que eles estão estudando profundamente o coração. E eles descobriram que no coração existem cerca de 40 mil células neurônios, né, que eles chamam de neurites sensoriais, que é como se fosse um cérebro dentro do coração. E esse cérebro dentro do coração, ele funciona de forma diferente. Ele pensa, sente e se comporta diferente do nosso cérebro, da nossa Sim. mente. E aí eles descobriram que não é a nossa mente que comanda, né, o nosso corpo, a nossa vida, é o coração. Coisas que as espiritualistas já sabiam, né, há séculos, há milênios, Sim. a ciência está começando agora a trazer, através de pesquisas, a comprovação disso que a gente já sabe, né, há muito tempo, né, essa conexão com esse espaço sagrado. Então, o coração, ele dá impulsos, né, através dos sentimentos que a gente está sentindo, e esses impulsos são enviados para o cérebro, e aí o cérebro, ele gera toda uma química, né, que vai trazer as informações para o restante do corpo. Então, se esse impulso do coração, ele é positivo, né, numa frequência Sim. elevada, então o cérebro vai gerar uma química de bem-estar, uma química, né, de saúde, de maior imunidade. E aí, com isso, né, quando a gente está nesse padrão mais elevado, padrão de bem-estar, a gente consegue acessar essa inteligência do coração, a gente consegue acessar a nossa intuição, porque a gente vai estar num estado de bem-estar, no estado de coerência, eles chamam de coerência, né? Coerência coração-mente. E aí, nesse estado é que a gente consegue acessar a Sim. intuição. Então, para os espiritualistas, né, o coração é esse espaço sagrado, essa é uma câmara secreta onde flameja, né, a nossa chama trina, a chama trina da vida, que é a nossa centelha divina,
que nos conecta diretamente com a fonte Deus, com o nosso espírito, com o nosso eu superior. Então, é através dessa inteligência do coração que a gente tem esse saber que é totalmente ou bastante fora da nossa mente racional, né? Fora da caixinha, né? Que a nossa mente muitas vezes não compreende, mas que a gente sente, é aquele feeling, né? Aquela sensação, eu sei que é. Eu sei que eu tenho que seguir esse caminho, né? Você tem aquele impulso, aquela certeza, aquela confiança de sentir que é por aí. E então muitas vezes a gente acessa, né? E tem esse sentimento de que a gente é por aí, né? Eu já passei por isso, mas eu quero que você fale um pouquinho, Gabi, para a gente trocar mais, para não ficar só uma. Eu adorei, Como é que... eu adorei. Eu acho que, né, o que você trouxe tem ajudado muitas pessoas também a se abrir para poder dar vazão à intuição, né? Nós somos bastante racionais, somos bastante lógicos, e tudo isso faz com que a gente, em algum ponto da nossa vida ou de alguma experiência, a gente possa se desacreditar daquilo que pode acontecer para além, né? Então, a ciência, a psicologia vem cada vez mais trazendo toda essa informação, como a intuição funciona, como são que os neurônios, né, transmitem essas informações em associação com os nossos pensamentos, com as emoções. E eu até tinha lido recentemente uma matéria, foi da Forbes, que falava, né, existe 3 cérebros, o cérebro intestino, o cérebro coração e o cérebro cérebro. Então, a gente tem, né, essas 3 fontes de pensamento, de intuição e de racionalização em relação a tudo aquilo que está acontecendo no nosso corpo, né, ou no nosso campo sutil. E, para mim, a intuição, ela se define, assim, não se define, mas eu vejo a intuição como 2 caminhos: o caminho da coragem, né? Porque é necessário ter coragem para poder utilizar a intuição, porque a gente sabe que passa por diversas experiências e até mesmo o nosso próprio julgamento em poder ouvir essa intuição, né? E o outro caminho da intuição é esse caminho realmente de libertação, né? É esse caminho de se desapegar, esse caminho de inovar. Acho que uma coisa muito legal que você falou, que a intuição deixa a gente fora da caixinha. E é justamente isso, né? A intuição, ela traz a gente para novos caminhos, ela faz com que a gente vivencie talvez as mesmas experiências, mas que a gente possa ter diversos pontos de vista em relação a elas, né? Quantas coisas não se repetem e a gente consegue fazer diferente? Né? Ou não consegue mais sofrer em relação àquilo, ou consegue tirar um proveito daquela situação. Às vezes às vezes acontece de eu ir sempre para o mesmo lugar e fazer sempre a mesma coisa, mas quando eu decido fazer algo diferente, eu estou indo para o mesmo lugar, mas estou mudando algo pequeno na minha rotina, e tudo isso já me desperta novas emoções, novas sensações. E uma coisa que é interessante, né, que assim, até um tempo atrás, a intuição, principalmente no meio empresarial, né, assim, no meio de trabalho, Sim. não era bem visto, né? Não. Porque as pessoas ainda veem a intuição como algo que não tem uma validação, né? Não tem algo assim, uma sustentação naquele caminho, naquela decisão. E aí esses estudos, né, das neurociências, da psicologia, esse agora do Heart também, eles estão trabalhando mais nesses estudos, estão pesquisando mais, justamente porque a intuição, ela facilita muito o processo de tomada de decisão, né? E aí eles estão tentando trazer no sentido de juntar mente e coração. Então, assim, claro que a gente não vai dispensar a mente, porque a mente tem o seu papel importante. Sim. A racionalidade, você ter pesquisa, você ter um conhecimento, mas juntando essas 2 forças, essas 2 energias, então o processo de tomada de decisão ele fica muito mais assertivo, né? Então, assim, hoje em dia, mesmo no meio empresarial, está sendo muito valorizado os gestores que conseguem ter essas 2 capacidades, essas 2 habilidades.
habilidade cognitiva, de experiência, né, de conhecimento, e habilidade intuitiva, justamente porque essa intuição ela pode determinar ou não, por exemplo, uma negociação. Então, imagina assim, você está fazendo um grande negócio, né? E aí tá tudo certinho dentro da racionalidade, dentro dos conformes, mas aí aquele gestor tem aquela sensação assim, tem algo estranho. E aí, de repente, ele não faz o negócio e descobre que a outra parte lá não era confiável. Enfim, então, unir, né, a mente e o coração Sim, traz muito mais assertividade nas tomadas de decisões, né? Então, a gente consegue saber muito mais qual é o melhor caminho a seguir, é né? isso. Seja no campo de trabalho, seja no campo da nossa vida pessoal. Então, assim, se conectar a essa inteligência do coração, ela é muito importante, justamente porque ela vai nos mostrar o melhor caminho, ela vai nos dizer assim, opa, esse terreno aqui, ele é positivo, ele é confiável, e aí, em relação a outro caminho, opa, peraí, eu estou sentindo uma coisa estranha. Senão a gente. Mesmo que você Sim. Mesmo que você não saiba racionalmente, não compreenda o porquê você está sentindo aquilo, mas você já, pelo menos, toma prevenções, né? Se você ainda segue o caminho, pelo menos você já vai mais atenta, já vai com mais cautela, né? Já toma precauções em determinadas situações, né? Senão a gente começa a seguir muito as decisões, não só pela lógica, mas pelos instintos, né? E o instinto, ele tem esse papel de fazer com que a gente sobreviva, né? Com que não aconteça nada de ruim com a gente. Mas o instinto, ele também, ele segue, né? Também emoções e outras sensações que podem estar relacionadas a medo, a medo da Uhum. mudança, né? Então, a autodefesa. Então, se a gente realmente, se, por exemplo, empresários, né, se os homens que eles têm uma capacidade racional, né, mais objetiva, mais centrada, né, do que as mulheres têm essa capacidade mais intuitiva e aí vem utilizando todo esse saber para poder, né, agir de forma também mais objetiva, mais direta. Então, é esse equilíbrio que a gente vai encontrando hoje. Tudo isso vem favorecendo a todos nós, né? Porque quando uma pessoa, por exemplo, antes de decidir, ela vai compreender aquilo que ela está sentindo, vai ser importante para ela essa tomada de decisão. Não só para ela, como para o grupo. O medo. Então, assim, muitas vezes a gente pode ser movido pelo nosso instinto. Então, a gente fala não antes de saber para onde essa experiência vai nos levar, a gente se fecha para novas situações, a gente continua a fazer aquilo que a gente aprendeu que era o certo, né? E a gente não se dá esse prazer de experimentar e saborear outras coisas, novas experiências, ou de chegar à nossa própria conclusão. Uhum. É um dos grandes desafios, né? É a gente aprender a discernir qual é a voz da nossa intuição, né? A voz dessa inteligência do coração e as outras vozes, né, internas, que são as vozes muitas vezes que são de pessoas, né, da cultura que diz não, Sim, isso tem que ser assim, isso tem que ser daquele jeito. Então, assim, é importante a gente dizer que ouvir o coração não está conectado a emoções, isso. muito pelo contrário. Quando a gente está nesse estado emotivo, principalmente desequilibrado, aí esse é um grande impeditivo da gente ouvir a voz do coração. O coração, a inteligência, a fonte, né, essa inteligência do coração, ela está conectada a sentimentos de elevada vibração, como compaixão, como apreço, apreciação, gratidão, alegria. Então, quando a gente consegue estar nesse estado de elevada vibração, aí sim a gente consegue ouvir a voz realmente do nosso coração. Então, se você está, como você estava falando, né, nessa questão do instinto, né? Então, se a Sim. gente está nesse estado instintivo de medo, de apego, de qualquer outra coisa, isso dificulta bastante a gente realmente ouvir a voz do coração, porque a gente vai ouvir outras vozes que não a do coração.
Então precisa ter muito esse cuidado. Por isso que a gente, no final, vai fazer uma prática aqui para a gente aprender a acessar, né, com mais assertividade, com mais Muito confiança, bom. Eu já ia pedir, hein? essa voz aí do coração. Teve uma pessoa que é que não está andando aqui muito, que falou que tem muita intuição, mas que não dá valor, né? Que não consegue É a seguir. Ritinha maravilhosa, minha tia. Um beijo para você, Ah, gratidão por estar aqui. Pois é, então, bastante. assim, é muito importante você começar a prestar atenção na sua intuição e fazer até, eu estava lendo, né, no meu Sim, curso da pós-graduação, falando sobre intuição, tomada de decisão. Então, eles sugerem uma prática, que é você ter um diário. Então, sempre que você sentir algo assim, essa vozinha interior que diz, ah, vá por aqui, não por ali. Aí você anota se você seguiu, qual foi o resultado. Se você não seguiu, qual foi o resultado. Porque muitas vezes a gente tem aquela vozinha, opa, eu não vou por aqui, não. Aí, deixa, né? Você deixa para lá. Aí você segue aquele caminho, aí de repente está um engarrafamento danado. Se você fosse por outro caminho, ia ser mais livre, né? Então, coisas do dia a dia mesmo, né? Que a gente vai tendo aquela sensação, aquela intuição. Então, é importante começar a observar e fazer essa prática, quem tiver interesse, né, para ir desenvolvendo essa capacidade de confiar na sua própria intuição. Então, quando você segue a intuição, qual foi o resultado disso? Né? é. Então, vamos lá. E aí eu só vou dizer aqui uma experiência minha, né? A gente já vai entrar um pouquinho nas nossas histórias, né, da Isso. intuição, Sim, porque muitas pessoas dizem assim, tem uma frase, né, que eu leio que diz assim, que a voz do coração ela é muito suave, ela é baixinha, né? Ela é bem suavezinha. E a voz da mente grita, né? Fica gritando. Várias vozes assim. Mas assim, eu já tive experiências em que a voz do meu coração gritou, né? Na, na minha época, lá atrás, em 2014, eu já estava no meu processo de despertar de consciência, já estava mais antenada e aí eu recebi um e-mail de um grupo que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, de uma ferramenta que eu nunca tinha ouvido falar, que é a leitura de aura. E o e-mail falava de um retiro, né? Um retiro para fazer o curso. E era assim, sim, 7 dias, era um valor relativamente caro, né? Porque era com hospedagem, alimentação, com tudo. sim. Quando eu li aquele e-mail, meu coração disparou. Eu disse, eu tenho que fazer esse negócio. Foi assim, eu tinha que fazer esse negócio. Ah, E aí, assim, né? Não tive muito apoio da família, principalmente do meu ex-marido na época, porque minha filha tinha 4 anos, eu nunca tinha passado um dia longe dela, e eu ia passar uma semana, né? Mais de uma semana, eram 9 dias. Mas eu, assim, aquela certeza que eu tinha que fazer, né? Aquela intuição que veio do coração, foi gritante aquela voz, eu tenho que fazer isso. E eu fui, mesmo sim. contra, né? Assim, as não, não aceitação, né, da família, enfim. E para mim foi um divisor de águas, né? Para mim aquela foi uma experiência incrível e assim foi realmente necessário e eu segui minha intuição, tive a coragem, né, que você comentou da É, coragem redes no início. agorinha. Então assim eu tive a coragem de seguir e valeu muito a pena. Assim, valeu muito a pena. É, Então porque essa foi uma das experiências que assim a intuição gritou e eu eu fui. ia dizer agorinha, eu disse, não, eu acho que a intuição, ela não fala baixinho, não, ela grita mesmo, né? Para mim, assim, eu sinto que ela grita, mas a gente abafa essa voz, né? Porque a gente começa a se Uhum. questionar colocando os se e essas dúvidas, essas incertezas que a gente coloca diante daquilo que a gente está intuindo que é o melhor para a gente, para a nossa escolha, para essa tomada de decisão, é que faz com que a gente se sabote e não dê vazão, né? A voz do coração, essa voz da alma. Então a gente vai transformando tudo isso nesse apego, nessa ilusão e no que a gente chama de ego, né? A gente vai sendo orientado através do ego, através de uma tentativa de comprovar algo e não através da, da, da fluidez de experimentar, né, aquilo que está vibrando dentro da gente, aquilo que a gente está
sendo direcionado, direcionada a fazer aquilo que a gente sabe que vai fazer sentido. Agora pode não estar fazendo um total sentido, mas amanhã vai, né? Uhum. Eu acho que é isso mesmo, a voz da intuição, ela grita e quanto mais a gente dá vazão às pequenas coisas, como você estava falando no dia a dia, né? Como a gente pode utilizar essa intuição no nosso dia a dia, com pequenas coisas, com pequenas atitudes. Você falou aí sobre escrever aquilo que a gente está sentindo, e eu gosto muito de trazer coisas que funcionam, mas gosto também de despertar na pessoa aquilo que funciona para ela. E para mim, por Uhum. exemplo, foi o tarô. O tarô e a astrologia, sabe? Para mim, o caminho foi através das leituras de tarô, da conexão com o tarô, da conexão com a astrologia. Então, às vezes eu acordo, antes de abrir um mapa, eu já sinto a energia do dia. Aí, quando eu abro o mapa astral para ver né, quais são os posicionamentos, está tudo ali. Então, Uhum. cada pessoa vai despertar isso de uma forma, né? Outras pessoas vão ser através da meditação. Meditação é super importante para a intuição, né? As práticas que Sim. trazem, que inspiram a gente a sair desse mundo lógico e trazem a gente para um espaço mais subjetivo, mais lúdico, mais criativo. E a gente tem medo de dar Uhum. visão, né, a esse nosso lado, porque foi supervalorizado o nosso lado racional, ativo, mecânico, produtivo. E a gente está aí nessa Uhum. faxinona para que a gente possa realmente tirar essas máscaras, né, e dizer assim, cara, isso vale a pena. Isso vale a Uhum. pena. E assim, e graças a Deus, né, a ciência tá chegando nesse lugar também, né, porque isso vai abranger muito mais pessoas, né, através do viés da ciência, Sim, para se conectar a esse espaço sagrado, né? Porque quanto mais pessoas se conectam ao seu coração, quanto mais pessoas se conectam com essa inteligência, quanto mais pessoas seguem a sua intuição e vai seguindo o seu propósito, fazendo melhores escolhas, né? Escolhas que sim, realmente vão trazer alegria, felicidade, realização, mas o mundo vai se tornando melhor, né? Então, não é só um processo de tomada de decisão em si, é também, mas é também essa conexão com a nossa verdade, com isso. aquilo que é verdadeiro para a gente, né? Então, quanto mais a gente se conecta com esse espaço sagrado, com a inteligência do nosso coração, com o nosso espírito, a gente vai acessando a nossa sabedoria, vai acessando quem verdadeiramente a gente é, e a gente vai acessando qual é o melhor caminho da nossa jornada evolutiva, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, por isso que, trazendo a temática, né, é É, o uso da intuição no nosso processo de autoconhecimento, né? Então, isso é muito importante, porque na jornada de autoconhecimento, a gente vai tendo os desafios, a gente vai precisando tomar decisões, fazer escolhas. Por exemplo, como eu citei, né, naquele momento em que eu recebi aquele e-mail, eu disse, eu tenho que fazer isso, eu senti realmente que isso era o que eu precisava fazer e realmente era, né? Então, quando a gente se conecta a essa intuição, a essa inteligência do nosso coração, a gente vai fluindo no que a vida, no que o nosso eu superior vai nos guiando para que a gente vá acessando as situações, os cursos, os conhecimentos, tudo aquilo que é necessário para que a gente seja quem a gente veio ser, né? Para que a gente se verdade. liberte daquelas camadas e camadas e camadas daquilo que a gente não é, para que a gente acesse quem verdadeiramente a gente é. Então, essa intuição, essa conexão é que vai nos guiar, que vai nos levar, né, nos direcionar para aquilo que é necessário para que a gente saiba quem a gente é, para que a gente se conecte com a gente mesmo, né, com quem somos. Sim. Por isso que é tão importante, né? É, e eu acho bem legal essa coisa assim, voltando para essa, né, para o que a ciência vem trazendo para a gente, eu acho é muito interessante, é importante para trazer segurança para as pessoas, porque a gente ainda tem Sim. um tom ainda de muito misticismo em relação à intuição, Uhum. né? A gente acha que só algumas pessoas podem acessar a intuição, que acessar a intuição é adivinhar o que está se passando na vida da outra pessoa, o que é que vai acontecer ou deixar de acontecer. Isso aí já é um outro assunto, que é a mediunidade, né?
Então, mediunidade, existem vários tipos de mediunidade, mas a intuição é essa capacidade inata que traz a gente para perceber o que acontece com a gente no dia a dia, né? Então, ainda tem muito medo, tem muito julgamento, tem muito... o que é que eu vou fazer se eu tomar essa decisão que não veio através de comprovação nenhuma, que eu não sei se vai dar certo. Então, a ciência ela vem trazendo uma segurança para que as pessoas possam assumir isso que já é inato nosso, né? Isso que já existe dentro de nós e que a gente, por diversos motivos, a gente não utiliza, né? A gente não utiliza. E aí eu acho bem interessante, sim, acho muito importante, né? É necessário até para gente que trabalha também com ferramentas que a intuição, elas fazem parte do processo, né? Você com a leitura de aura, eu com o tarô. Então, se eu não acreditar que isso é uma ferramenta e que está me conduzindo a compartilhar algo que vai fazer a diferença na vida de alguém, né, eu me torno incapaz de poder realizar esse serviço, eu me torno incapaz de realizar o meu propósito de alma, de servir, né? Então, eu acho que é muito interessante, sim, é importante, mas quando a gente ficar cada vez mais na lógica, quanto mais a gente for pesquisar para poder utilizar algo, mais a gente vai procrastinar em acender essa chama interna, né? Em acender a nossa chama interior, essa lareira, essa luz que existe dentro de É, nós. e assim, é uma coisa que é interessante, né? Você faz leitura de tarô, eu faço leitura de aura, e muitas vezes as pessoas ficam buscando respostas Sim. fora, né? E a gente até pode, através dessas ferramentas, dar algum direcionamento. Mas eu sempre digo assim para as pessoas, eu sempre digo para os meus alunos, né? Você já foi minha aluna, já deve ter escutado algumas vezes. Sinta no seu Murilo coração, repete o né? tempo todo. Vou perguntar para a Juliana, mas ela vai dizer sinta no seu coração. Por quê? Né? Porque só a gente tem as respostas É, para aquilo que é melhor para a gente. A gente pode perguntar para alguém, pode ter um direcionamento, pode ter uma orientação, mas quem vai saber a melhor resposta, o melhor caminho, somos nós mesmos. É esse guia interno, né? Esse mestre interior, essa bússola interior que está dentro da gente, que a gente pode acessar a qualquer momento, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Deixa eu ver aqui, tem alguém escrevendo aqui. opa, aqui para mim não Muito, está aparecendo. muito importante essa segurança no fazer, no acreditar e passar essa credibilidade para o outro. Sim, sim. A gente É precisa realmente isso. acreditar, né? Muito acreditar e muito ser ético, né? Usar a intuição, independente de se ela está sendo utilizada no trabalho, como no nosso caso, ou nas nossas decisões, a gente precisa realmente de ter muita ética em relação a isso, né? E saber que aquilo que a gente está passando tem um sentido, né? E que uma coisa que eu falo sempre, que uma pessoa intuitiva, ela naturalmente ela vai ser empata, ela vai ter empatia com o todo, ela vai ter empatia com o momento. Se for uma pessoa que ela só esteja buscando acessar a intuição para que ninguém passe ela para trás, para que ela não seja enganada por alguma situação, para que as desconfianças dela ou dele, enfim, aqui, né, sem usar gênero, que tenham algum sentido, essa pessoa não vai estar utilizando a intuição, ela vai estar utilizando o ego dela, né? Ela vai estar se movimentando, ela vai estar se orientando em relação àquilo que ela deseja, né? E a intuição, ela fala sobre um desejo genuíno, a intuição coloca a gente num lugar onde a gente se sente feliz, onde a gente se sente bem. A intuição não vai trazer para a Em gente assim, paz. tá vendo? Eu não tinha dito que era desse jeito, né? Então, todas essas comprovações, tudo aquilo que a gente quer mostrar para o outro, na verdade, está aqui dentro da gente, né? E a intuição coloca a gente nesse lugar de empatia. Então, sim, a gente vai precisar ter muita segurança no fazer, a gente vai precisar acreditar nisso, porque quando a gente acredita na nossa intuição, a gente cresce, né? Se a gente não tem autoconfiança do que a gente está expressando, a gente vai permanecer no mesmo lugar.
Uhum. E é por isso, assim, que é importante, ir voltando, né? Sim, Dizer que para você acessar essa inteligência, você precisa estar na coerência. Estar coerente é você estar numa vibração mais sim, elevada, é, de bem-estar, de amor, né? Nessas energias mais sim, elevadas. sim, Porque sim. se você está querendo acessar o futuro, eita, será que essa pessoa vai, vai, sei lá, fazer algum mal? Não sei. Qualquer tipo de querer saber algo por simples Sim, curiosidade ou por sim. qualquer outra razão que não seja para o bem maior, que não seja na conexão da compaixão e do amor. Aí você está se conectando, como o Gabi disse, a outra coisa, né? É, Então, assim, o processo de acessar essa inteligência do coração, ele é um processo também de você se tornar uma pessoa compassiva, amorosa. Por isso que a gente vai fazer uma prática já já, para a eita. gente acessar esse lugar. A gente pode ter N práticas, né? A Sim, meditação, mindfulness, todas essas práticas que colocam a gente na presença, quando a gente está no estado de presença, quando a gente está no estado de atenção para o agora, aí a gente começa a se conectar com a nossa intuição, né? Quando a gente está presente, a gente se desconecta dos pensamentos, a gente vai se desconectando do passado, do futuro, das preocupações. Então, é nesse lugar de presença que a gente se conecta à nossa intuição. Então, se você está no lugar de, eu estou preocupada se alguém vai sim. fazer algum mal, se isso vai acontecer, então você está totalmente fora do estado ideal de você acessar a sua intuição. Então, se você escutar alguma vozinha, aí você presta atenção. Aí você faz um questionamento inteligente. Peraí, isso foi minha intuição mesmo? Porque até quando você, por exemplo, deseja muito algo, quando você tem muita expectativa de algo, pode acontecer de você escutar uma vozinha, faça isso, ou então vá por esse caminho que é o que você quer. Aí você Sim. tem que ter muito cuidado, né? Porque aí a sua vozinha pode parecer ser a intuição, mas está sendo enviesada, né? Pelo teu desejo, pela tua vontade, pela tua expectativa. Por isso que é importante você primeiro se centrar, claro que no dia a dia vai acontecer Sim. naturalmente, espontaneamente, aqueles impulsos intuitivos, e aí aquilo que eu disse, né? Aquela prática que eu falei que é importante para você ir desenvolvendo essa confiança. Então você percebeu, eita, eu tive uma intuição aqui. Anota, ou pelo menos se dá conta disso. E aí você tem que estar no estado de presença para você perceber, né? Ela se observando. Então você percebeu, e aí você segue a intuição, como foi o resultado disso, né? Mas se você quer, por exemplo, quando eu digo, né, para os meus alunos, para os meus clientes, sinta no seu coração, então como é que você pode fazer isso, né? Você primeiro tem que fazer uma preparação, você primeiro tem que se colocar no estado de coerência, de conexão com o coração, para poder você se perguntar, eu devo fazer isso, por exemplo? Você pode perguntar, eu devo seguir esse caminho? Qual o próximo passo? E aí você também tem que estar aberto para ouvir, aberta para ouvir. Tem que observar, estar atento aos sinais, porque às Sim. vezes o coração ele vai te responder através de uma pessoa, de uma palavra de uma pessoa. Eu já tive resposta através de uma frase no outdoor, né? Adoro isso. Eu estava assim, num questionamento incrível, e aí quando eu estava passando Simples. dirigindo, parei no sinal, quando eu olhei para o outdoor, estava a resposta lá. Eu disse, caramba, que incrível, né? É muito, Como muito o nosso eu simples, né? superior vai trazendo as respostas de vários lugares, né? Então não é só assim aquela voz dizendo, olha isso, não, às vezes Sim. Nas vem de fora, sincronicidades, vem mas é através a dos partir sonhos, dessa né? conexão, mas é a partir dessa conexão, né? Então assim, mas primeiro você precisa realmente, quando você quer tomar uma decisão, quando quer fazer uma escolha, primeiro precisa ter esse preparo, né, para você ir desenvolvendo esse processo de acessar verdadeiramente sua intuição, para que você possa fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, E né? que a gente não desanime. Se a nossa intuição pedir para a gente fazer algo, a gente fizer esse algo e de repente a gente não ter o resultado esperado, né? A gente precisa se colocar sempre no papel de aprendiz,
Então, se aquela situação teve um resultado diferente, é porque tem algo a mais que eu vou precisar compreender, eu vou precisar trazer para a minha presença para que eu possa acessar esse outro resultado. A partir do momento que a gente acessa alguma coisa, ou que a gente está em busca de uma resposta, a gente quer delimitar muito tempo de receber tudo isso. E o que a minha caminhada traz para mim com muita força, olha, tudo é Uhum, processo, tudo leva tempo, sabe? E você tem que uhum, fazer, para mim foi assim, a vida disse, a minha intuição diga, faça as pazes com o tempo, faça as pazes com o ciclo, né? Porque uhum, se você não for devagar, ando devagar, porque já tive pressa, já diria a música, né? Então, se você for apressada, apressado, você não vai conseguir estar atento aos sinais, como a Carneiro Nelly falou aqui. Siga os né? sinais. Mas como eu vou seguir os sinais se eu Uhum, estou aí a 180, né? Então, o uhum. desacelerar é Teve um ponto importante. aí que você, teve um ponto que você falou aí também que é muito importante, né? Porque às vezes a nossa intuição vai nos levar por caminhos que a gente não vai compreender. E que a gente vai dizer assim, poxa, eu segui minha intuição, mas eu me dei mal, né? Sim, Não, não foi aquilo que eu queria, mas porque o nosso espírito ele está nos guiando para as experiências que a gente precisa vivenciar para o nosso crescimento e evolução. Então, é importante também estar desapegado dos resultados, né? Então, assim, eu sim. sigo minha intuição, eu me permito ser guiada pela voz do meu coração, pelo meu guia interno, mas eu também preciso confiar nesse processo, ter coragem de seguir e também confiar, porque às vezes a gente vai passar realmente por situações e muitas vezes, por exemplo, você segue um caminho e ali parece aparentemente não foi um caminho melhor. Mas quem sabe, se você tivesse seguido outro caminho, não teria sido pior, Sim, não teria sido, né? Então, se perfeito. você não sabe, porque existe algo maior, né? Eu costumo fazer uma analogia, né? Imagine assim, você está embaixo de uma montanha, na frente de um rio, passa um Sim, barquinho. Seu campo de visão é limitado, porque você está na beira do rio. Então você não sabe o que é que vai acontecer com o barquinho. Mas se você sobe lá para o topo da montanha, você vê que mais na frente o barquinho vai cair numa queda d'água se ele continuar percorrendo o caminho. Isso é a nossa intuição, é essa visão mais ampla, porque o nosso espírito ele está além do tempo e espaço. É uma parte nossa não local. Então, ela tem uma visão mais ampla, então ela sabe qual é o melhor caminho. Então, nessa situação, por exemplo, do barquinho, é melhor que o barquinho pare, e aí eles vão dizer, poxa, eu queria seguir, eu vou ter que parar, né? Mas sim. se você fosse, você ia cair, você ia se machucar, né? Então é Sim. isso, a intuição é isso. Então, muitas vezes a gente pode questionar a nossa intuição porque levou a gente por um caminho que não foi tão confortável, não foi tão gostosinho. Mas talvez foi o menos pior, digamos assim, ou foi Sim. exatamente aquilo que a gente precisava de passar por experiência para o nosso crescimento e evolução. Então, a gente precisa também confiar. E essa Né? visão mais ampla, ela só se dá porque foi visto mais, foi visto além do que, né, do que se apresentava. Então, quando subiu na montanha, eu não vi só o rio, eu consegui ver as outras coisas que estavam, né, envolvendo todo aquele cenário. Então, acessar a intuição é isso, é conseguir estar nesse papel de observador em relação àquilo que está acontecendo na minha vida. E aí a De uma contemplação do forma momento mais ampla, né? presente traz essa amplitude. Uhum. Quem chegou depois, bem-vindo, bem-vinda, Boa Alessandra. noite. Então é isso, né? Você se conectar, você ter a coragem de seguir sua intuição, você estar atenta ao seu processo intuitivo, né? Quando você Sim. segue, qual é o resultado? Quando você não segue, qual é o resultado também? Porque aí você vai desenvolvendo esse processo intuitivo, essa confiança na tua intuição. Isso vai te ajudando no teu caminho de autodesenvolvimento,
crescimento, evolução, de autoconhecimento. Porque quanto mais você tem coragem e confia na tua intuição, mais você vai seguir os melhores caminhos. Sempre que a gente se baseia, né? Sempre que a gente se baseia num bem maior. A Sim. intuição, ela vem com toda a força toda vez que a gente se baseia num bem maior. Quando eu sei que aquilo não vai favorecer só a mim, vai favorecer a mim, mas vai favorecer também a todo o contexto, né? Eu acho que é muito Uhum. importante que cada um de nós, a gente saiba abrir esse espaço na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente abra espaço, né, para o descanso, para o autocuidado, para um hobby, para tudo aquilo que faz com Uhum. que a gente realmente dê vazão a esse nosso lado criativo, né? A gente faz Uhum. tantas atividades diariamente, a gente se entrega tanto ao trabalho, à nossa rotina, e quando é o momento da gente olhar para a gente, né? A gente mesmo, por exemplo, eu posso falar por mim, trabalho bastante com a intuição, no meu trabalho segue essa linha da orientação para outras pessoas, e aí chegou um momento na minha vida, teve momentos na minha vida que quando era hora de eu escolher, eu não sabia o que fazer, né? Então, tem isso Uhum. também. A gente percebe muito a vida do outro, olha muito para a vida do outro, entende muito o que o outro precisa e isso a gente não volta para nós mesmos. E a intuição é um caminho de olhar para dentro. Então, é Sim. importante também que a gente esteja, né, se melhorando, se aperfeiçoando para nós, porque assim as relações, as experiências, Aquilo que a gente ensina, a gente praticar também, né, Gabi? praticar também. Nossa Senhora, eu chega fiquei com É vergonha de mim, não, essencial. agora vem cá. Agora vem cá. Mas aí, assim, né, nesse caso eu também trago sempre aquela questão, a gente está num eterno autodesenvolvimento, né? Sim, Então vai ter momentos que a gente vai estar com a intuição mais aflorada, com confiança, com coragem, vai ter momentos que a gente vai estar naquele momento de dúvida, e é natural, né? e é Esses altos e natural. baixos, faz Sim, parte também do processo. Então, quando a gente está a gente como terapeuta, como facilitadora, como instrutora, a gente muitas vezes também se cobra muito, né? De ser a perfeitinha, e não pode ser assim, né? A gente se pratica, mas a gente também sabe que nós somos humanas, nós temos os altos e baixos, então vai ter momentos que sim, a gente não vai conseguir acessar. Vai ter momentos que a gente vai estar confuso, que a gente vai estar em dúvida, que a sim, gente vai estar nos nossos desequilíbrios emocionais e faz parte. Agora, qual é a diferença? A diferença é que a gente já tem a consciência que a gente consegue rapidamente sair desse lugar, seja a gente com as nossas próprias práticas, ou seja, com a ajuda de outros terapeutas, de outros perfeito. profissionais. Era isso que eu ia Do complementar, que né? nós vamos. Que a intuição ela não é um caminho Exatamente. egoísta. Então a intuição também te traz a perceber quando é o momento de você solicitar uma Pedir ajuda, ajuda. né? Exatamente. Perfeito, 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 Deixa Ju. eu ver aqui. Veja Só aí. falta 10 minutos. Eu Vamos fazer então tô ligada que essa prática uma é prática. tudo de bom. Então, né? Eu já fazia essa prática. É meu pai que está aí, o escritor Luiz Cunha. Ah, gratidão pela presença. Então, assim, eu já fazia essa prática, né? Dessa conexão com o coração. Mas eu assistindo, né, sobre os estudos, as pesquisas do Instituto Sim, HeartMath, trouxe um pouquinho mais de clareza em cada passo que a gente faz, né? Então, eu vou trazer essa clareza também. A gente pode acessar nessas respostas do nosso coração de duas formas, basicamente, né? Tem outras infinitas, mas assim, duas formas basicamente. A gente pode, por exemplo, se conectar e fazer uma pergunta para o nosso corpo, para o nosso coração. E aí você sente, normalmente essa pergunta com resposta sim ou não. A gente pode fazer esse tipo de pergunta. E aí, assim, ótimo. normalmente eu sinto, né, no meu corpo, quando é um sim, eu sinto a sensação do coração se expandir, como se a energia do coração estivesse expandindo, né? E Sim, quando é um não, eu sinto uma retração. Cada um vai perceber de um jeito, no seu próprio corpo, eu né? sinto um nó na Então, garganta.
essa autopercepção, né, você se observar para entender qual é o sim e qual é o não do seu corpo é Sim. muito importante. O nosso corpo, né, tem essa inteligência do coração. Então, ele vai responder de uma forma que você vai começar, a partir do momento que você se conecta, que você cria esse vínculo, né, com o seu coração, com o seu corpo, você vai começando a entender o que é que ele está querendo te dizer, né? Então, assim, a gente pode perguntar um sim ou um não. E aí você vai sentir, né? Expandir ou retrair. Pelo menos é assim que acontece comigo. Pode ser que para você venha de outra forma, né? Você sinta, sei lá, um Podem formigamento, vir imagens, imagens de pode experiências vir boas ou imagem, imagens de experiências não tão boas, sentimentos, né? né? Sentimentos, enfim. Sim, E aí tem uma outra forma, né, de você questionar o seu coração, que aí é uma pergunta mais aberta, né? Por exemplo, qual o próximo passo que eu dou, né? O que é que eu preciso fazer agora? Muitas vezes eu pergunto isso, né? O que é que eu preciso fazer agora para a minha jornada, né, para o meu trabalho? O que é que eu preciso fazer a seguir? Então, a gente faz essa pergunta, e aí essa pergunta, como ela é mais aberta, então é como eu falei, pode ser que você acesse através realmente de uma voz que vai te dizer a resposta. Pode ser que você veja imagem, como o Gabi falou agora. Pode ser que essa resposta venha com a chegada de um e-mail, de uma palavra de uma pessoa, de qualquer coisa que vai chegar e que você vai, opa, é essa a resposta, né? Então pode ser que venha de N formas, internamente ou externamente, mas que é a resposta do seu coração. E aí precisa estar atento, né? Então, essa prática, como eu falei, um dos grandes empecilhos de você acessar realmente sua voz interior, acessar a inteligência do coração, é você estar em desequilíbrio emocional. É você estar incoerente, né, no seu sentir, na sua mente, no seu coração. E como é que a gente faz para acessar essa coerência? A gente vai fazer essa prática e são 3 passos, basicamente. Então, eu vou explicar aqui, depois a gente vai fazer junto. Então, você vai fechar os olhos, e aí, quando a gente fecha os olhos, a gente dá um sinal para o nosso cérebro do seguinte: eu estou me desconectando do mundo lá fora e estou me conectando agora com o sim. meu mundo interno. O segundo passo é você colocar as suas mãos no coração, tocar no centro do peito. Pode ser do jeito que você se sentir confortável, que aí, quando a gente toca em uma parte do corpo, automaticamente o nosso cérebro vai trazer a consciência para aquela parte do corpo. Então, você toca no seu coração, dando esse comando para o seu cérebro, a sua mente, focar a consciência no seu coração, no seu espaço sagrado, ok? E aí, o terceiro passo, a gente vai fazer respirações suaves e profundas. Então, normalmente, a gente está sempre no estado de alerta, no estado de luta ou fuga, né? Nesse estado de estresse que a gente vive no dia a dia, nas preocupações, enfim. Então, o nosso cérebro está sempre criando, emanando, né, químicas de estresse, né, de desequilíbrios para o nosso Sim, corpo. Então, quando a gente faz... E aí, nossa respiração geralmente é ofegante, né? Uma respiração curta, é uma respiração acelerada, quando a gente está nesse nível de estresse. E aí, quando a gente começa a fazer respirações suaves, profundas, né? Aí você vai dizendo para o seu cérebro, está tudo bem, estamos seguros, podemos agora relaxar. E aí, ao invés do cérebro se manter no estado de alerta, ele vai gerar química de imunidade, química de bem-estar, né? Para que o nosso corpo relaxe, porque ele está se sentindo seguro, né? Porque a gente está dando esse comando de que está tudo bem, né? Então, a gente vai fazer essas respirações suaves e profundas. E aí, um outro passo que a gente pode, para ativar ainda mais esse estado de conexão, de coerência do nosso coração, é sim. você se conectar a um sentimento de elevada vibração. Pode ser compaixão, pode ser alegria, pode ser gratidão, apreciação, né? Bondade. Então, todos esses sentimentos, você começa a sentir. Se você não consegue um, tenta se conectar com outro sentimento, porque quanto mais você emana essa vibração desse sentimento através do seu coração, você sente como se estivesse brotando do seu coração
enviando esse sentimento, né, essa frequência para o seu cérebro, para que ele também se sinta, né, sinta nessa conexão e aí faça, estabeleça essa relação coração e mente. E aí isso vai trazer claridade, vai trazer presença para você. E aí é nesse estado de presença que você vê mais claramente, que você acessa com mais facilidade a sua intuição. E aí depois que você faz essa conexão, aí você pode fazer uma pergunta para você mesmo, né? Aí você pode perguntar alguma coisa e soltar. E aí ficar atento, né? Nesse momento, ou em alguns outros momentos do seu dia, para que a resposta chegue a você, né? Seja de que forma for. Então, a gente vai fazer só essa prática rapidinho, mas vocês podem fazer essa prática diariamente. Quanto mais fizer, quanto mais se conectar com o seu coração, mais você vai criando esse espaço no seu dia a dia, mais você vai criando essa coerência no seu coração, no seu corpo. Isso vai gerar mais imunidade, bem-estar, clareza, né? E isso vai ajudar você a ter mais contato com o seu eu interior, né? Com sua voz interior. Ok. Ok, se eu puder Tudo bem por acrescentar, aí? posso acrescentar uma coisa? Pode sim. Eu acho que é muito importante em todo esse processo, em qualquer prática, a gente não ficar numa busca sobre a performance correta, porque senão a Sim. gente perde de estar presente na experiência, né? Então não tem um resultado certo, não tem um resultado errado, independente do que acontecer ou qual o resultado que essa experiência trouxer para você, é muito pessoal, é muito íntimo, né? Então eu queria acrescentar isso para quem for fazer a prática com a gente, né, se deixar estar no momento presente, se deixar guiar por você e não ficar, né, buscar não ficar nesse lugar de se eu estou fazendo correto, enfim, deixa Ficar pegado acontecer. aos resultados, né, também, né? Ficar pegado aos resultados também. Né? É se deixar fluir, né? Isso, Naquilo que vier para você, da forma que vier. E quanto mais praticar, mais a gente cria uma facilidade maior de conexão, né? sim. Então, é se permitir deixar fluir o que vier, né? Sem auto-julgamento, né? Sem apego ao resultado. Muito bem lembrado, Gabi. Então, É, vamos lá, né? Vamos fazer uma prática rapidinho. Então, eu peço que se sentem numa posição confortável, de preferência com a coluna ereta. A coluna ereta, ela facilita essa conexão com a Terra, com o cosmos. Fechem os olhos, trazendo esta conexão com o seu interior. Coloque uma ou as duas mãos no centro do coração, trazendo a consciência para o seu espaço sagrado. E a gente vai fazer uma respiração como se essa respiração fosse no coração, respirando pelo coração. Sinta o ar entrando a cada inspiração, entrando no coração. E a cada expiração, sinta o ar saindo do coração. E a gente pode fazer uma respiração de 4 tempos. Ao inspirar, conta até 4. E ao expirar, conta até 4 também. Ou no ritmo que for mais confortável para você. E agora vamos sentir que do nosso coração começa a fluir a energia da gratidão. A gratidão pela vida, a gratidão por estarmos aqui juntas nesse momento. Você pode se conectar a situações, a pessoas pelas quais você é grata, pelos quais você é grato. E vá sentindo essa vibração, essa frequência da gratidão crescendo cada vez mais,
a partir do seu coração, como uma esfera de luz, de energia, vai se expandindo. Se você não sentir nada, não visualizar nada, não tem problema. Apenas se permita viver a experiência que vier para você. Se você sentir que para você é mais fácil se conectar à compaixão, à apreciação, você pode também se conectar a esses sentimentos, a alegria, e vá deixando que essa energia cresça, e vá se conectando a essa energia ao seu cérebro, à sua mente, e vai sendo expandindo para todo o seu corpo. E cada parte do seu corpo, cada célula, cada molécula vai recebendo essa energia da gratidão, da compaixão, da apreciação, da bondade, da alegria. E todo o seu corpo vai se elevando nessa vibração do amor divino. E quando você sentir que todo o seu corpo está envolvido neste campo de energia, de frequência elevada, você faz uma pergunta para o seu coração, para o seu mestre interior, para o seu eu superior. Pode ser que a resposta venha agora ou não. E você já agradece. Continue fazendo respirações suaves, profundas. Quando você sentir que já finalizou o processo, vai retornando aos poucos, tomando a consciência do corpo, mexendo as mãos, os pés. Vai abrindo seus olhos. E aí, como é que estão? Então, essa é uma prática que a gente pode fazer 5 minutos do nosso dia, pelo menos uma vez ao dia. E quanto mais a gente fizer, quanto mais consistência, né, frequência a gente fizer, mais fácil vai ser a gente entrar neste campo de coerência, né? A coerência do nosso coração. Mais fácil vai ser a gente acessar essa inteligência do nosso coração. Quer falar alguma coisa, Gabi? Perfeito, eu adorei. Eu adorei, adorei. Eu acho que é um caminho simples mesmo, né? Que faz com que a gente faça essa conexão com o momento presente. Para mim foi muito forte, eu senti, talvez por já ter essa prática, né? Por meditar diariamente, enfim, senti muita expansão nesse exercício que, se você, né? É um passo a passo simples. E aí que todos pode exercitar, né? Pode fazer diariamente. E isso como um exercício também para que a gente possa sentir o nosso corpo, as nossas necessidades, porque a intuição ela não está ligada somente àquilo que a gente quer entender, acessar. Também ela fala muito sobre o que a gente precisa. Então, talvez você precise de um certo tipo de alimento, ou de um certo tipo de cuidado. Sim. E essa intuição, essa conexão, essa prática que a Ju trouxe, ela é incrível. Ela vai além de alcançar um certo objetivo. Então, se convidem diariamente para se ouvir, se convidem para estar com vocês, né? Vem aquela coisa assim, como é que a gente busca estar nas relações, como é que a gente busca ser ouvido,
pelo outro se a gente mesmo não faz esse exercício, se a gente não gosta de parar para a gente se ouvir? Então, né, se a minha energia, se a minha voz não é gostosa para mim, como é que ela vai ser para o outro? E assim vai. Então, se convidem Uhum. diariamente, pratiquem esse exercício. É tão rapidinho, foi 5 minutos, foi menos, né? E é uma prática de auto-amor, né? É, Tudo aquilo que você faz para acessar o seu bem-estar, para o seu bem maior, é uma prática de auto-amor. Então, se dê esse amor, né? Se dê esse momento de cuidado, de conexão, porque isso não só para acessar a intuição, mas essa prática ela também vai ajudar a aumentar a imunidade, aumentar a sensação de saúde. bem-estar, saúde física, saúde emocional, saúde mental, né? Então, é realmente uma prática muito completa e simples, né? Que pode ser feita tranquilamente, sozinha, né? Você pode fazer sozinha tranquilamente, né? É isso. Adorei. Aprender a respirar é muito importante, principalmente na prática de esportes total. E voltar, por exemplo, para mim, a praticar atividade física diariamente, me auxiliou muito no meu processo intuitivo, me auxiliou muito no meu trabalho. Cuidar do corpo é necessário, é importante para a gente manter o equilíbrio. Então, vamos se mexer. Esse vai ser o tema da próxima live, que eu vou Adoro. chamar Murilo, Murilo, E... Já estou aqui, marcando presença. conexão com o corpo. Conexão com Conexão o com o corpo. corpo. A prática de esporte é meu calo. Eu confesso. Ai, mas olha, vai dar pé, viu? É aquele negócio, comece, pratique, né? E a gente vai ganhando consistência em tudo, o corpo vai recebendo essa nova energia, essa nova abertura que a gente dá para o corpo da gente também se expandir. Não adianta nada eu estar só buscando ou fazer com que minha mente se expanda ou as minhas emoções, e aí o corpo faz parte desse processo, é o corpo que carrega tudo isso, né? E Sim. o Lilo vai falar muito mais e com muito mais categoria sobre esse assunto. Aham. Parei, porque eu falo muito, gente. Ai, ai. É, É uma sim, é maneira a de se maneira de se conectar conectar consigo e com o Criador. comigo. Total, Exatamente. total. Em um período, por exemplo, que eu estava com dificuldade de meditar, a prática de atividade física era o que me auxiliava nos meus processos internos. Então, já quero assistir essa live. Murilo nem sabe, eu já dei um spoiler aqui. Tá sabendo agora. Ok. Então, alguém quer comentar alguma coisa mais? Eu Que amei, amei, sentiu, que achou? amei estar aqui. Sinto que a intuição, para mim, né, como tudo isso que a gente vem falando, não tem uma definição, né? Existem experiências e aprendizados diante daquilo que a gente busca, né? Existem diversas buscas e o importante é que a gente se respeite, respeite o nosso tempo, né? E que a gente vá em busca também daquilo que vai nos transformar de alguma maneira. Gratidão, Uhum. gratidão a todo mundo que ficou até aqui. Beijo. Gratidão a todos. Gratidão, Gabi, pela presença. Foi Eu maravilhoso, Dulce, amei. adorei esse bate-papo. Espero que tenham gostado também. E pratiquem, né? Tudo que eu falo, assim, a gente precisa praticar aquilo que a gente aprende. De nada adianta ter só conhecimento, ter informação e não transformar isso numa ação sábia, numa ação que vai realmente beneficiar cada um de nós, né? Então, se Perfeito. a gente aprende uma prática, se a gente aprende algo, vamos praticar para que isso traga os benefícios, né? Então, pratiquem. Eu fico à disposição também, quem tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa no meu direct, pode também se conectar. E é isso. Então, vamos lá. Uma boa noite a todos. Gratidão. Beijo, Gratidão. beijo. Beijo, Ju. Beijo todo mundo. Fiquem bem. Amei também. Tchau, tchau. Tchau.